Oi, amores. Bom, fazer um videozinho rapidinho, apenas para a gente fazer uma revisão, que nem eu tinha dito. Vamos fazer uma revisãozinha do que vocês viram lá no quarto, no quinto ano, para a gente poder dar entrada no nosso novo assunto, tá? Então, é conhecendo o seu entorno. Aqui nós temos uma representaçãozinha do micro ao macro, tá? Então, assim, bem simplesinho, só para que vocês lembrem o que vocês já viram. A biosfera. O que é a biosfera? A biosfera, ela deriva do grego bio, que é vida, esfera, que é esfera. Então, ela é o quê? A esfera da vida. Então, ela é a camada do planeta Terra onde existe vida. É onde nós habitamos, onde nós interagimos com os outros seres vivos. E ela é composta pela litosfera, que é a camada sólida, pela hidrosfera, que é a parte da água, rios, oceanos, e a atmosfera, que é a camada gasosa. Então, a junção desses três elementos é a biosfera, que é o que nos permite a vida. Os biomas. Temos aqui um mapinha dos biomas mundiais, só para vocês situarem, ó, como coloridinho ele é. O que é bioma? Biomas são as grandes áreas do planeta que apresentam um clima bem definido. Elas apresentam a flora, que são a diversidade de vegetais, e a fauna, que é a diversidade de animais bem características. Então, ó, cada bioma aqui, ele vai ter uma flora e uma fauna bem característica daquele lugar. Não só isso, o tipo de solo também são características do bioma. Temos então um ecossistema. Ecossistema também é uma palavra derivada do grego, que oikos quer dizer sistema. O que significa? É o sistema da casa, entendeu? É como funciona a casa que habita, né? A interação desse determinado espaço. Então, ecossistema é o conjunto dos organismos vivos e seus ambientes físicos e químicos, tá? Então, o ecossistema ele é formado por características físicas e químicas. Nós temos, então, os fatores bióticos, que são todos os organismos, os produtores primários, consumidores, decompositores, parasitas bióticos, bio, vida. Então, são todos aqueles que possuem vida. E os fatores abióticos, que é o ambiente físico e químico, que são as condições. Então, o que são os ambientes abióticos? A, sem vida. São os nutrientes, a água, a chuva, o solo, o sol, a temperatura, os gases, são fatores que influenciam o meio mas que eles não são fatores que possuem vida. E o ecossistema ele é dividido em quê? O ecossistema terrestre, que são representados pelas florestas, desertos, montanhas, pradarias e pastagens. Aqui um exemplo assim bem lindo de uma época, ó, cheia de verde, com bastante animais. Você vê que é uma mistura, né? Tem ali a arara do Brasil, aí nós temos animais da África, tá tudo misturado. Uma onça pintada também, que é brasileira, tudo ali misturado. E o ecossistema aquático, que ele compreende os ambientes de água doce, lagos, os mangues, os rios, né? Além também dos ambientes marinhos, né? Os mares, os oceanos. Aqui uma fotinha, né, de uma tartaruga, os peixinhos. Aí nós temos aí também, ó, os corais, né, que são animais também. Então, assim, o ecossistema, então, ele é dividido em ecossistema terrestre e ecossistema aquático. Para que isso aconteça, nós temos o fluxo de energia. Aqui uma imagenzinha. O que é esse fluxo de energia? É um fluxo energético unidirecional. Então, as plantas, elas captam a energia do sol, que é transferida aqui para a lebre,
que come e também libera energia para o meio. Depois aqui temos ó, uma lontra que come a lebre. Ao comer a lebre, ela também ocorre o quê? A transferência de energia e a liberação, né, da energia. E um gavião que vai comer essa lontra. Então, o fluxo de energia, ele vai passar de um ser vivo para o outro e também vai ocorrer o gasto energético, que vai liberar energia para o meio. Então, o fluxo de energia é a mais importante no ecossistema, como a conservação da luz do sol, transformação na energia, que é as plantas que realizam a fotossíntese para se alimentar e alimentam os animais. Então, por meio da cadeia alimentar, a energia ela passa do ecossistema e ela representa o percurso de matéria e energia entre os seres. Então, lembra que eu falei lá no equilíbrio térmico que o ambiente tinha que ser um sistema aberto, ele não podia ser um sistema fechado, porque o sistema aberto ocorria a troca de energia. Lembra lá da foto do muro, com as plantas, com os animais? Então, ocorre a troca de energia. É isso daqui, é o fluxo de energia. Aí eu falei ali da cadeia alimentar. Mas o que é a cadeia alimentar? A cadeia alimentar, ela é importante porque ela é que garante a sobrevivência do ecossistema, né? Ela pode ocorrer no ambiente terrestre, onde as plantas são a base da cadeia alimentar. Então, aqui temos a planta, que ela é o ser vivo produtor. Ela vai produzir o seu próprio alimento. E ela vai servir como fonte de alimento para outros animais herbívoros. Então, aqui nós temos aqui um gafanhoto, que é o consumidor primário, que ele vai se alimentar da planta que é o produtor. Então, os herbívoros são consumidores primários, que vai servir como fonte de um sapo, que já é um ser carnívoro. Então, ele será um consumidor secundário, que servirá como fonte da cobra, um consumidor terciário, que será fonte de alimento aqui de um gavião, que é um consumidor final. Opa, consumidor final? Sim, porque quem que vai comer o gavião? Quem vai comer o gavião, quando ele morrer, serão os decompositores. Então, os decompositores são os fungos e as bactérias, e eles são fundamentais na cadeia alimentar, porque todo o resto deles, os decompositores, que vão fazer a ciclagem de nutrientes, para que esses não fique lá aquele cadáver lá, os decompositores vão se alimentar deles e trazer e transformar eles em nutrientes para o meio ambiente. Temos também na cadeia alimentar os ambientes aquáticos, onde ela se inicia, de um modo geral, com os organismos muito pequenos e que fazem as fotossíntese. Pode ser as algas e também o fitoplâncton, que é um. Deixa eu achar aqui. O fitoplâncton, aqui. Eles são seres micro. Então, eles servem como base. Então, aqui, ó, os produtores. Nós temos aqui os fitoplânctons, que são fonte do zooplâncton, que já são um pouquinho maiores, são como se fossem uns mini camarãozinhos. Eles vão se alimentar, que serão fonte de alimento dos peixes pequenos, fontes de alimento dos peixes maiores, que são os terciários, que serão fontes de alimento para o tubarão, que é um consumidor quaternário. E no ambiente aquático também tem os decompositores, tá bom? Mas, e a junção de todas essas cadeias alimentar, nós temos a teia alimentar. O que é a teia alimentar? Ela consiste em interligar essas várias cadeias alimentares. Então, nós temos aqui, ó, uma árvore, um fruto, um capim. São os produtores, são fontes de alimento para animais herbívoros, ó, tá vendo? Vamos pegar aqui a árvore. A árvore ela vai servir de alimento então para quem? Ó, para uma lagarta. Essa lagarta vai servir de alimento para
A perereca, que vai servir de alimento para uma serpente, que ao morrer vai servir de alimento para os decompositores. Mas essa mesma árvore vai servir de alimento para o cupim, que serve de alimento para o tamanduá, que serve de alimento para a onça, que servirá de alimento quando morrer para os decompositores. E o que sobrar do tamanduá também será alimento dos decompositores. O cupim, se ele morrer sem ser fonte de alimento do tamanduá, também será alimento dos decompositores, assim como a planta. Se ela morrer, sobra lá, ela vai morrer, né? Quando ela morrer, vai sobrar lá o restinho da árvore. E ela vai servir de alimento dos decompositores. Então, a nossa base é sempre pelos produtores, as plantas que produzem o seu próprio alimento, que servirão de base de alimento para os herbívoros, que serão fontes de alimento para os onívoros e carnívoros, tá? Que no final todos eles vão ser fontes de alimento para os decompositores. Deu para entender mais ou menos, então, o que que é a teia alimentar? A teia alimentar a gente juntou, ó, uma cadeia aqui, que seria essa, outra cadeia, tá vendo? A gente juntou várias cadeias alimentares em uma só, para mostrar como tudo aqui está interligado. Ó, pega aqui o fruto. O fruto vai ser fonte de alimento aqui, ó, para o macaco. O macaco, ele serve como fonte de alimento para a onça e para o gavião, que serão fontes de alimentos para os decompositores. Tá vendo? Então, ó, uma cadeia que se iniciou aqui do fruto, macaco, onça, pode também ir para o fruto, macaco, gavião. Do mesmo jeito que esse macaco pode morrer lá velhinho, sem ter sido comido por algum outro animal. E aí, então, ele vai ser fonte de alimento direto para os decompositores. Biomas brasileiros. Os biomas brasileiros é o próximo tema, então, que nós vamos trabalhar a partir da semana que vem. Então, se ficar alguma dúvida referente a este assunto, você, na sexta-feira, né? Se ficar alguma dúvida, então, vocês me mandam. E aí a gente vai tirar essas dúvidas para poder, então, dar início aos biomas brasileiros. Aqui um mapinha, assim, representando a Amazônia com a arara, a caatinga aqui com o lagarto, o cerrado com o lobo-guará, Pantanal, o Pampas e a Mata Atlântica, tá ok? Então, o nosso tema da semana que vem será biomas brasileiros. Anota aí as suas dúvidas, o que ficar de dúvidas, na sexta-feira nós vamos esclarecer todas, tá bom? Beijo!